A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um capítulo do projeto Estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, uma parceria com Sérgio Medeiros, foto e vídeo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 7 de Primeira Reis. Prepara logo o like, as notificações e você vai ter acesso a todos os estudos, cada capítulo, né, em detalhes, em profundidade. Vamos lá. Primeiro versículo, Salomão, ele começa agora a construir o seu palácio. Na verdade, ele está construindo o templo e está construindo o seu palácio. Tá? No capítulo anterior, nós falamos da construção do templo. Agora nós vamos falar da construção do palácio do rei Salomão, quer dizer, um dos palácios, que ele construiu mais de um. E também vamos falar da construção dos objetos, tá, que vão servir ao templo, aqui nesse capítulo 7. Então, Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele levou 7 para terminar o templo e vai levar 13 para terminar o seu palácio. Ele vai construir o seu palácio na floresta do Líbano, com 45 metros de comprimento, bem maior do que o templo, você vai perguntar, mas também vamos considerar que a corte de Salomão era muito grande, bastante gente servindo, né, servindo a nação de Israel e a corte de Salomão. Então o palácio era muito grande. 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentados por colunas de cedro que se apoiavam em vigas aparelhadas. Ele forrava naturalmente essas vigas, né, com colunas de madeira de cedro. Tudo bem? Haviam janelas dispostas de 3 em 3, uma de frente para a outra, para haver bastante ventilação. Tá? A estrutura era retangular e assim ele começou a construção. Ele fez também um pórtico. Tá? O pórtico, como nós sabemos, é aquela estrutura de teto sustentada por colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Um bom pórtico que ele fez em frente ao seu palácio. E em frente havia um outro pórtico também, com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Então havia mais de um pórtico no palácio de Salomão. No versículo 7, há uma curiosidade que ele construiu uma sala chamada Sala do Trono, que na verdade era uma sala da justiça. Por que sala da justiça? Porque ela era onde ele julgava as coisas, as demandas que traziam para ele. Lembra daquela demanda, logo no primeiro ano que ele começou a governar, daquelas duas mulheres prostitutas, que uma acabou se deitando em cima do filho, matou o filho, ela pega o filho da outra e diz que é dela, e aquela confusão toda, e ele... Né? Até aquele momento ele não tinha um palácio com uma sala de justiça, mas agora ele está construindo um palácio e está preparando uma sala de justiça para que ele tenha um local apropriado para receber essas demandas, essas pessoas, onde ele ia fazer ali um local de julgamento. E ele vai revestir também essa sala de madeira de cedro do teto, do chão até o teto. E o palácio para sua moradia, no outro pátio, tinha um formato semelhante. E Salomão fez também, versículo 8, um palácio semelhante ao que ele tinha feito para a filha de Faraó. Lembra que ele casou-se com a filha de Faraó? Logo no início do seu governo, ele fez uma aliança com o Faraó e casou-se com a sua filha. Um casamento meio que político, né? E ele vai construir um palácio para ela. Era comum. Isso no tempo de Esther, por exemplo,
O Assuero tinha um palácio dele e tinha o palácio onde ficava a rainha e às vezes o seu harém, né, suas mulheres, e de forma que era comum o rei ter o seu palácio e também ter o palácio das mulheres. E no caso aqui o texto está dizendo que ele mandou fazer um palácio para a filha do faraó com quem ele tinha se casado. Então, todas essas construções, versículo 9, desde o lado externo até o grande pátio, do alicerce até o beiral, foram feitas de pedras. Mas que pedras? Pedras de qualidade superior, cortadas sob medidas, porque da mesma maneira como ele fez o templo, isto é, pré-moldadas, já vinham prontas e eram só, né, encaixadas, ele fez da mesma maneira os seus palácios. Os alicerces foram lançados com pedras naturalmente muito grandes, de qualidade extremamente superiores, medindo 4,5 metros, outras de 3,60 metros, tá? De maneira que era uma boa estrutura, um bom alicerce. Lembra no estudo passado que nós falamos sobre as pedras que eram retiradas das montanhas, algumas com larguras de até 15 metros, né? Uma pedra única com essa largura, às vezes de altura de até 2 metros, que faziam os alicerces do templo, coisa extraordinária, né? Naquela época, Salomão já tinha uma estrutura para fazer obras assim, dessa forma. E assim ele foi construindo o templo. A partir do versículo 13, ele vai se dedicar ao trabalho, à produção dos utensílios do templo. Mas aí você pergunta, mas já não havia o tabernáculo? E no tabernáculo não havia utensílios? Sim, mas vamos pensar. A nação cresceu, o templo é bem maior do que o tabernáculo, e agora ele vai precisar fazer utensílios maiores do que os utensílios que eram usados no tabernáculo. Então ele vai trazer um homem chamado Urão, filho de uma viúva da tribo de Naftali e de um cidadão de Tiro. Tá? Esse Urão, ele era filho de um camarada lá da cidade de Tiro e de uma viúva da tribo de Naftali. E esse camarada, ele era um artífice, ele era um especialista em trabalhar com bronze. Porque agora é o seguinte, ele vai dedicar-se a preparar os utensílios de fora do templo. Porque tudo que é fora do templo é feito de bronze. E por que tudo fora do templo é feito de bronze? Porque o bronze é simboliza, um metal que simboliza a justiça de Deus. A justiça de Deus. Então, você, o sacerdote, né, quando ele antes de adentrar ao templo, ele, por exemplo, pegava o sacrifício, imolava e sacrificava no altar de bronze. E antes de adentrar ao templo, ele lavava suas mãos na bacia de bronze. Então, tudo fora do templo, isto é, no átrio. Porque antes ele precisava alcançar, através da purificação, do lavar das mãos na bacia, da oferta no altar de bronze, ele precisava alcançar a justiça de Deus para poder, assim, adentrar ao templo, onde tudo era de ouro, e aí sim vivenciar a glória de Deus. Tá? E a expressão maior da glória de Deus lá no Santo dos Santos. Amém, amados? Então você tinha esses metais que simbolizavam, como a prata simbolizava a salvação, o bronze a justiça e o ouro a glória e o resplendor da glória de Deus. E esse Urão, ele começou então a preparar esses utensílios. E ele, versículo 15, começou então a fundir 2 colunas de bronze
cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura, 5 metros e 40 centímetros de circunferência, tudo medido direitinho, tá? Ele vai fazer 2 captéis do lado de fora ali no átrio. O que é um captel? O captel é aquele elemento que decora e sustenta a coluna, né? Ou a pilastra, tá? E forma aquela. Fica muito bonito, né? Logo acima da coluna e o teto, né? Tem aquele detalhe bonito, que chama-se captel, de bronze fundido, tá? Para colocar no alto das colunas. E cada captel daquele tinha 2 metros e 25 centímetros. É um tamanho considerável, né? Enfim, ele começa a preparar todo esse material ornamentar o átrio, a frente do templo. Ele começa a fazer romãs de bronze, tá? Que vão circundar também todo o templo, correntes de bronze que vão cobrir esses captéis, também ele vai fazer, tá? Ele vai fazer colunas no pórtico, né? Aquele pórtico, aquele teto sustentado com colunas, ele vai formar em formato de lírios, tá? Com 1,80 m de altura. Então vai ficar uma coisa linda, né? Porque imagina aquele bronze polido, vai ficar uma coisa mais linda, tá certo? E ele levantou 2 colunas, e ele vai dar nome a essas colunas. Salomão vai chamar uma coluna de Jaquim, que quer dizer ele estabelecerá. Então não pense você que ele deu o nome de Jaquim porque alguém se chamava Jaquim. Não, não é uma pessoa. Jaquim é um nome. E esse nome quer dizer ele estabelecerá. Então uma coluna que está no átrio, em frente ao templo, chama-se ele estabelecerá. E a outra coluna ele chama de Boaz, que vai chamar-se nele está a força. Amém? Ah, mas Boaz é uma pessoa. Sim, Boaz recebe esse nome, né, que é o marido da Ruth. Tudo bem? Marido da Ruth. Então, mas a palavra Boaz quer dizer nele está a força. Então, essas 2 colunas estão em frente ao templo, representando que o templo ele está estabelecido e nele está a força. De quem? De Deus, é claro. Amém, amados? Glória a Deus. E assim, o Urão vai trabalhando as peças de bronze, tá? Toda a parte de fora do templo. E agora ele vai fazer um material que é bem trabalhoso. É um tanque que ele vai fazer de metal fundido, mas esse tanque é bem grande. É um tanque redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura, tá? É, e esse tanque ele serve para a purificação dos sacerdotes. Lembra que lá no tabernáculo, quando ainda o povo era menor, você tinha uma bacia de bronze. Mas agora não, agora cresceu, a nação é enorme, né? A nação agora vai do mar Mediterrâneo até o rio Eufrates, vai do Líbano até a divisa com o Egito. Então você tem uma nação enorme. E tudo vai agora concentrar-se no templo. Toda a adoração de Israel vai se concentrar nesse templo. Então tudo agora precisa ser maior. E ele manda fazer, então, esse grande. O texto vai chamar de mar, né, de tão grande era essa bacia, tá? Redonda, de metal fundido de bronze, para que os sacerdotes possam se purificar nessas águas ali. Tudo bem? Numa só peça. Então, tem a borda ao redor que sustenta esse tanque, tá? Ele vai fazer 12 touros, 12 touros, três touros juntos voltados para o norte, 3 touros juntos voltados para o oeste, para o sul e para o leste. Então ficam 3 touros sustentando essa bacia de fundida, né, sustentando ali
a água, ok? E ela tem uma espessura de mais ou menos 4 dedos, vamos dizer assim, e a sua borda, né, era como se fosse um cálice, como se fosse uma flor de lírio, tá? E ela tinha capacidade para armazenar 40 mil litros de água. Olha só, é água pra caramba. Então, era uma senhora obra, tudo feito de bronze. Amém? Bom, e aí, para não ter confusão ali na hora da purificação dos sacerdotes, principalmente nas grandes festas, festa de tabernáculo, festa do Pessá, da Páscoa, né, festa das trombetas, essas festas que aglomeravam muita gente, ele mandou fazer 10 carrinhos de bronze. Esses carrinhos, eles facilitavam o transporte da água para a purificação dos sacerdotes. Então, esses carrinhos eles tinham 1,80 m de comprimento e de largura e 1,35 m de altura. Então, os carrinhos que carregavam uma boa quantidade da água que pegavam ali desse grande tanque, tá? Então, eram 10 carrinhos. E aí facilitava que os sacerdotes se purificassem, tudo bem? Então, olha só os detalhes que Salomão, debaixo daquela sabedoria, lembra? Lembra daquela sabedoria que ele pediu a Deus? Deus está dando a ele sabedoria, está dando sabedoria, inclusive, para trazer as pessoas especialistas, está dando sabedoria para fazer todas as coisas, não somente ele, mas através dele, ele está também escolhendo as pessoas certas para fazerem as coisas certas, né? No tempo certo, no lugar certo e tudo certo. Então, quando você tem a sabedoria, não é só você quem faz, mas você tem a sabedoria também de andar com as pessoas certas, escolher as pessoas certas, no tempo certo, no lugar certo, da maneira certa. Tudo isso são ações frutos da sabedoria que Deus vai lhe dar. Amém? Então, sabedoria não quer dizer que você vai fazer sozinho, de maneira nenhuma. Tudo bem, irmãos? Então, ele vai esculpir nesses carrinhos, versículo 36, figuras. Esses carrinhos vão ficar bonitinhos. São figuras de querubins, de leões, tamareiras, tá? E vai ficar assim uma coisa linda, porque o que não falta nesses instrumentos, nesses objetos, são detalhes. Detalhes. Esses detalhes, eles manifestam excelência, irmãos. Você quer conhecer uma pessoa excelente? Olhe para os detalhes, tá? Os detalhes com os quais essa pessoa trabalha, faz, produz. Então, assim, ele fez os 10 carrinhos, versículo 37, todos eles moldados, idênticos no tamanho, na forma, e todos fundidos em bronze. Ok? Muito bem. Depois ele fez 10 pias de bronze, cada uma com capacidade de 800 litros, desculpa, capacidade de 800 litros, medindo 1,80 m de diâmetro, uma pia para cada um dos 10 carrinhos, tá? E ele vai botar os carrinhos do lado sul do templo, do lado do norte, tá tudo distribuído direitinho para facilitar a locomoção, né, a logística, né? Porque realmente no tempo de festa eram milhares de pessoas que iam ao templo para ofertar. Então você tinha que ter uma logística para que as movimentações ocorressem de maneira organizada. Ele fez jarros, fez as pás, fez as bacias para a aspersão, né, porque tinha o sacrifício e você tinha que ter as pás para remover as cinzas, né? Você tinha que levar essas cinzas para fora da cidade, você não podia jogar a cinza dentro da cidade, tudo bem? Então você tinha os jarros da purificação, enfim, Urão, versículo 40, completou todo o trabalho do que for encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. Será que Urão fez isso tudo sozinho? É claro que ele não fez tudo sozinho,
mas com certeza ele foi o especialista encarregado de toda essa obra. Amém, amados? Então, as 400 romãs, olha só, detalhes, detalhes, fazer romãs de bronze, 400 romãs. Para os dois conjuntos de correntes, duas fileiras de romãs para cada conjunto, 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, os jarros, as pás, as bacias das pessoas, todos esses utensílios que Hurão fez a pedido do rei Salomão para o templo, era tudo de bronze, mas o texto deixa claro no versículo 46, bronze polido, bronze polido, amém? Brilhando, brilhando, coisa linda. Versículo 46 vai dizer que ele vai trabalhar lá na planície do Jordão. Claro, o Jordão tem água, ele precisa de água para poder preparar, trabalhar, né, moldar, ok, todo esse material. Então é na planície do Jordão, entre as cidades de Sucote e Zaretã, que ele vai fundir todo esse material em moldes de barro. Então ele vai usar moldes de barro para fundir, né, esse material em bronze. Tudo bem? Salomão não mandou pesar os utensílios, porque tão grande era o seu número que o peso do bronze não foi nem determinado, irmãos. Era tanto bronze que foi usado. Ele também não mandou nem pesar o ouro, porque era muito ouro, era muito bronze, muito metal precioso, tá? Prata também, mas principalmente ouro e bronze, tá? Enfim, o altar de ouro, versículo 48, a mesa de ouro sobre a qual ficavam os pães da presença, é por isso que eu estou falando. Mas Salomão fez de outro altar de ouro, fez outra mesa de ouro, mas já não existia. Teve que fazer, irmãos, maiores, porque a do tabernáculo já não servia por conta do tamanho do templo, entendeu? Ela serviu enquanto o tabernáculo, né, que atravessou o deserto e durante o período dos juízes e durante o período em que ficou o reinado de Saul e Salomão, perdão, Saul e Davi. Mas agora que Salomão constrói o templo, ele precisa fazer utensílios maiores, tá? Maiores e adequados ao templo. As bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas, os cessários, as dobradiças de ouros, enfim, para o lugar, para as portas da sala interna, para o lugar santíssimo, as portas do ato principal. Olha só, os candelabros, que a gente chama de menorá, de ouro, ó, no tabernáculo tinha um. Agora nós temos a informação no versículo 49 que ele mandou fazer cinco menorás à direita e 5 menorás à esquerda. Por quê? Porque as menorás é que iluminavam o tabernáculo. Então precisava de uma. Agora o templo precisa de 10. Então 5 menorás à direita, 5 menorás à esquerda. E agora mais azeite para poder manter essas menorás acesas. Amém? Todas de ouro, porque elas estão dentro do templo. Ok? Então, entenda que foi feito esses objetos em maior quantidade, tá? Porque agora houve uma transição do tabernáculo para o templo. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que o seu pai Davi havia consagrado e ele coloca junto com os tesouros do templo do Senhor, isto é, a prata, o ouro e os utensílios. Olha que coisa linda. E por que ele faz isso? Porque ele sabia que o coração de Davi estava naquela obra, estava naquele propósito. Então, depois de tudo realizado, tudo preparado, pronto para ser consagrado, ele pega esses objetos que o pai já havia preparado, né, a prata, o ouro, os utensílios, e traz e guarda lá nos tesouros do templo do
Senhor, em memória do seu Pai. Amém? E assim nós terminamos mais um capítulo de 1 Reis, capítulo 7. Amém? Aprendendo que Salomão, debaixo da sabedoria de Deus, ele tem um cuidado especial em preparar não somente o seu palácio, o palácio da filha do faraó, enfim, tudo que ele colocava a mão ele fazia com excelência, mas, sobretudo, um cuidado especial para com o templo do Senhor. Amém? E a transição do tabernáculo para o templo, onde ele precisa agora fazer novos utensílios, obedecendo a mesma forma, né, formato anterior, sendo que em proporções maiores, porque o povo cresceu, a nação é muito maior comparada àquela que saiu do Egito, tudo bem? E ele vai fazer tudo isso de maneira excelente. Glória a Deus, amados. Que tudo isso sirva para nós como princípios e valores de vida. Deus te abençoe. Até a próxima. Beijo no coração. Eu te espero na próxima quinta-feira. Fique na paz.